Bem, bom dia. Bom dia. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus a bênção dele para esse tempo. Amado Deus, nós te louvamos, o Senhor nos agraciou com as tuas misericórdias mais uma vez sobre nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado também por estarmos aqui reunidos para adorar as suas leis e a obediência a essas leis, a obediência aos seus mandamentos, a obediência depende, a vida deles, a prosperidade do povo de Israel, então dependia muito da obediência a Deus. Deus planejou, irmãos, por exemplo, que o Evangelho fosse recebido por meio da obediência. Veja a importância que Deus dá à obediência. Deus planejou que o Evangelho fosse uma questão de obediência também. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler aqui rapidinho, não precisa ler os irmãos olharem, só se quiserem, mas se quiserem anotar, porque iríamos passar muito tempo aqui. Mas lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá, diz que Ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Lá em 1 João, capítulo 13, versículo 23, nos diz: ora, o seu mandamento é este. O mandamento é o quê? Ordem. Que creiamos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36, diz assim também: por isso que crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Onde está a obediência aqui? Ou a desobediência? Rebeldia é sinônimo de obediência, né? Então, crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Evangelho é uma questão de obediência. É muito mais uma questão de obediência do que você sentir vontade. Eu costumo, nos meus momentos de estudo bíblico com as pessoas, eu costumo falá-los que crer no Evangelho é uma questão de obediência. Não é uma questão de sentir vontade apenas. Envolve, com certeza, o Senhor vai trabalhar na nossa vontade, mas o alvo é a obediência. Então, o Evangelho requer a obediência. Portanto, Deus planejou que o Evangelho fosse então recebido por meio da obediência. Perceba que Deus estabelece as ordens aqui, para que nós obedeçamos a Ele. E a nossa resposta a essas ordens definirá então o nosso destino até. Deus requer, irmãos, obediência de sua criação, especialmente do seu povo. Nós devemos requerer também a obediência dos nossos filhos a Deus. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a obedecer ao Senhor. Por isso, queremos obedecer a Deus, para que ensinemos os nossos filhos a obediência ao Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos saber é que Deus ama a obediência. Deus planejou que a salvação envolvesse a obediência. Irmãos, Deus estabeleceu então a autoridade sobre os filhos, que são os pais. Os pais devem exercer a autoridade sobre os filhos, como representantes de Deus na vida dos seus filhos. Mas antes de falarmos sobre isso também, eu gostaria de pensarmos por que não
Porque muitos pais não exercem autoridade sobre os seus filhos. O que é que tem impedido os pais de exercerem autoridade sobre os seus filhos? Muitos pais até entendem que eles devem ser autoridade sobre eles, sobre os filhos, mas em prática não praticam, não conseguem exercer autoridade sobre eles. E eu creio que muito dessa retenção de autoridade dos pais se dá pelo ambiente em que nós vivemos, pelo contexto em que nós vivemos, além do pecado no nosso coração, é claro. Mas o mundo tem pregado uma ideia errada sobre a autoridade. Tem feito com que as pessoas entendam que toda autoridade é ruim. E o mundo prega que você não precisa se submeter a qualquer autoridade. Afinal, nós somos iguais. O patrão é igual ao funcionário. Ele não deve exercer autoridade sobre o patrão. É isso que nós aprendemos hoje em dia. É isso que o mundo tem ensinado. O empregado não quer mais se submeter à autoridade. Os jovens não querem mais se submeter a qualquer autoridade. Adultos também, é claro. As autoridades são tidas como opressoras. Os professores não têm mais autoridade sobre os alunos. A polícia não tem mais autoridade sobre os delinquentes. Os patrões, como eu já falei, não devem mais exercer autoridade, porque isso é opressão. E os próprios pais também não o fazem por causa desse contexto, porque isso é oprimir. Então a ideia mundana de opressão tem invadido o mundo de uma forma muito rápida. E muitos não querem se submeter a qualquer autoridade, porque isso é opressão. A autoridade é sinônimo de opressão para o mundo hoje em dia. E essa ideia tem invadido muitos lares hoje. Essa ideia tem invadido muitos lares cristãos. Talvez começando com os próprios cônjuges. Né? Maridos não exercem autoridade no lar. Homens que são chamados por Deus para exercer autoridade sobre o seu lar, não fazem, porque isso é opressão. Eles não querem oprimir. E aqueles que estão sob os cuidados desses homens não querem ser oprimidos. Por que isso tem acontecido, irmãos? Por que isso tem acontecido em muitos lares cristãos? Por que muitos pais deixam de exercer autoridade sobre os seus filhos? Porque trocaram a verdade do Evangelho. Porque trocaram a simplicidade da palavra de Deus, os conselhos de Deus, por pensamentos mundanos. Pensamentos aparentemente mais aceitáveis para o contexto atual em que nós vivemos. É politicamente errado eu querer ser autoridade sobre a minha esposa. É politicamente errado a minha esposa ser submissa. É politicamente errado eu ser autoridade sobre os meus filhos e eles terem que me obedecer. O Evangelho então deixou de governar muitos lares, porque não querem se submeter à simplicidade do Evangelho, à antiquidade do Evangelho. Exemplo disso, por exemplo, é o pavor de muitos pais de disciplinar com vara os filhos, ou mesmo ir contra os desejos dos filhos. Disciplinar com vara os filhos hoje em dia é algo horrendo para muitos pais cristãos. Não existe outro meio, isso foi do passado. Não existe mais isso hoje. Isso é coisa do passado. Nós vamos falar sobre disciplina com vara daqui a pouco. Nós precisamos entender que nós somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos. A nossa autoridade não é por causa de nós mesmos, inerente a nós, mas é porque nós somos representantes. Essa autoridade é uma autoridade representativa. A autoridade dos pais é uma autoridade representativa. Nós somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos. Vamos abrir em Efésios 6.
Os irmãos estavam impacientezinhos, né? Rapaz, cadê? Quando é que vão abrir a Bíblia? Né? Efésios 6, de 1 a 4. A palavra do Senhor diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você, que você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo começa dizendo: filhos, obedeçam aos pais de vocês no Senhor. A ordem para os filhos é que eles devem obedecer a quem? Os pais. Os pais são os representantes de Deus. Os filhos precisam obedecer aos pais. Mas o texto não para aí. Em última instância, os filhos devem obedecer aos pais por causa do Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Ou seja, essa ordem de obedecer à autoridade dos pais aqui é, em última instância, obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, porque os pais são apenas representantes do Senhor, são como que gerentes do lar, pessoas que administram para o Senhor, pessoas que devem administrar o seu lar para o Senhor. Obedecer o papai e a mamãe, então, é obedecer ao Senhor. A autoridade dos pais nunca deve ser a deles, em primeiro lugar. Por isso, a autoridade representativa, que eu gosto de chamar aqui. O seu filho não pode deixar de fazer algo porque você não gosta, ou coisa do tipo. Não foi você quem os fez. Deus é quem os criou. E, portanto, os meus filhos pertencem ao Senhor. Se meus filhos pertencem ao Senhor, eu preciso guiá-los para o Senhor. E se os meus filhos têm que deixar de fazer algo, eles têm que deixar de fazer algo não porque eu não gosto, mas porque Deus não aprova. Preciso conduzi-los à obediência a Deus. Eu não posso dizer para os meus filhos: pare de fazer isso porque eu não gosto disso. Pare de fazer isso porque Deus não gosta disso. Veja que a responsabilidade que nós temos é grande e é um privilégio. A responsabilidade de gerir bem a vida dos nossos filhos, a fim de levarmos os nossos filhos à obediência a Deus. Eles não são nossos, eles são nossos como herança, mas essa herança Deus nos deu para nós administrarmos bem, e não como o filho pródigo administrou a sua herança. Nós somos representantes de Deus, nós somos gerentes de Deus para administrarmos a vida dos nossos filhos para o Senhor. É uma herança para ser administrada com sabedoria. É uma herança para ser administrada com entendimento, com temor ao Senhor. E eu quero chamar a atenção agora dos pais, dos homens. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4. No versículo 1 diz assim, né? Filhos, obedecei aos vossos pais. Tá bom? No versículo 4 nós temos: e vocês, pais, não provoquem os filhos a ira. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui que essas duas palavras, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é pais, no capítulo 4, no versículo 4 é pais também, mas se referindo a primeiro pais aqui, para o papai e para a mamãe. No versículo 4
é uma direção, é direcionado aos homens, ao papai, certo? Se você tem uma Bíblia em grego, você pode olhar e você vai ver essa diferença. O primeiro versículo fala para os dois. O versículo 4 fala para o papai. Veja o que ele diz para o papai. E vocês, pais, líderes do lar, homens, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, homens, nós somos como que o sacerdote do lar, os pais. Nós precisamos conduzir os nossos filhos à obediência ao Senhor. É responsabilidade do pai e não somente da mãe. O que nós temos visto hoje é que muitos pais têm deixado a responsabilidade de gerir os filhos para o Senhor, para as mães, e tem retido essa responsabilidade. O papai, Deus vai cobrar do papai o ensino dos filhos nos caminhos do Senhor. Deus vai cobrar do papai o ensino sobre a instrução do lar. Então é uma responsabilidade dos pais a educação nos caminhos do Senhor. E pais, não provoquem os vossos filhos a ira. Provocar os vossos filhos a ira, irmãos, eu entendo que o versículo mesmo já explica. Não provoquem os vossos filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Provocar os filhos a ira é sim eu não instruir da forma correta, é eu disciplinar com ira, mas é também, eu creio que está mais relacionado ao contexto, é eu não ensinar os meus filhos os caminhos do Senhor, é eu não admoestá-los, é eu não criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Então você quer provocar o seu filho a ira? Não ensine a palavra do Senhor. Não ensine a disciplina e a demonstração do Senhor. Não exercer autoridade é ir contra a palavra de Deus. Por mais que não seja politicamente correto, não exercer a autoridade é ir contra a vontade de Deus. Deus estabeleceu que o homem fosse autoridade sobre sua esposa, sobre o seu lar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 vai falar sobre isso. Nós temos um péssimo exemplo de pai, que deveria ser um grande exemplo. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, vamos olhar esse exemplo aqui. Primeiro Samuel, capítulo 2. Diz assim, vamos ler do versículo 27 até o versículo 29. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim, e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo. Os irmãos sabem da história, os filhos de Eli, filhos rebeldes, desobedientes, não é? E aí o Senhor vem contra Eli, porque ele honrava mais os filhos do que o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós podemos seguir esse caminho, querer honrar os nossos filhos mais do que honrar a Deus, e por isso nós deixamos de exercer autoridade sobre eles, de exercer a autoridade de Deus sobre eles. Existem pais, e agora eu estou falando não só do papai, estou falando do papai e da mamãe, que choram, lamentando porque os seus filhos são assim, são assados, desprezam os seus conselhos, estão cansados de falar 1, 2, 3 mil vezes, e as crianças não atendem, e os pais chegam a dizer: o que eu faço agora? O que eu devo fazer? Deixa eu dizer algo. A culpa dos nossos filhos serem desobedientes é a culpa do papai e da mamãe. A culpa dos nossos filhos serem desobedientes é do papai e da mamãe, muitas vezes. Se seu filho é do jeito que é, desobediente, que não quer buscar a Deus, que não quer lhe obedecer, não necessariamente buscar o Senhor, é porque possivelmente nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu em ensiná-los. Mas é importante entendermos aqui que a salvação é individual, ou seja, os nossos filhos são responsáveis pelos seus desvios, mas muitos não ensinam os filhos e choram depois e perguntam: o que foi que eu fiz para o meu filho ser assim? E a pergunta não é essa, a pergunta não deve ser essa, é: o que foi que eu não fiz para os meus filhos serem assim? O que foi que eu deixei de fazer para que os meus filhos sejam assim? Irmãos, a autoridade bíblica, e eu quero ressaltar isso, não é uma autoridade tirana ou opressora. A autoridade bíblica é uma autoridade com amor ao Senhor. Nós exercemos autoridade sobre os nossos filhos porque nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor e amamos os nossos filhos. Toda autoridade que não tem como base o amor ao Senhor, nós podemos sim chamar de autoridade tirana. Toda autoridade que não é baseada no conhecimento e no amor do Senhor é uma autoridade tirana. Portanto, nós precisamos amar o Senhor. O que é que nós aprendemos lá em Deuteronômio capítulo 6? Que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e depois ensinar os nossos filhos. A autoridade que nós precisamos ter é uma autoridade em amor. Amar ao Senhor. Se saberemos amar, se nós aprendemos a amar o Senhor, nós saberemos então assim exercer autoridade em amor sobre os nossos filhos. Mas obediência também é um processo. Não é algo que nós conseguimos da noite para o dia. Obediência é um processo dos nossos filhos. Não é algo que acontece do dia para a noite. Alguns filhos, sim, podem aprender mais rápido do que outros. Mas, no geral, a obediência é lenta. A obediência dos nossos filhos requer treino. Nós queremos ensinar os nossos filhos, por isso precisamos treiná-los. Mas isso não é demais? Nós não treinamos, não é animais? Nós não treinamos cavalos?
Nós não treinamos cachorros, nós vamos treinar os nossos filhos. Isso é algo muito pesado, não? Isso não é cruel? Diga isso para Deus. Deus treinou os filhos e Deus treina-nos. E o treinamento significa que muitas vezes nós precisamos criar situações que permitirão que nós treinemos os nossos filhos. Assim nós exerceremos a nossa autoridade, aprendemos a exercer a autoridade sobre eles. Muitas vezes nem precisa, criar situações. Nossos filhos já criam. Mas nós precisamos, algumas vezes, se necessário, criar algumas situações para exercermos a autoridade e eles aprenderem a obediência. Mas como é que nós faremos isso? Isso não é cruel? E aí, mais uma vez, nós voltamos lá para o início. Onde Deus colocou a árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal? Bem no meio do jardim. Deus não guardou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu vou tirar aqui do meio do jardim para que os meus filhos não peguem. Se eles veem isso daí, vai ser tentação para eles, eles vão pegar na hora. Né? E aí você tira as coisas do rack da sua casa para os seus filhos não pegar, né? Deus não deixou, Deus não guardou a árvore do conhecimento do bem e do mal em uma caverna. Deus colocou bem no meio para testar a obediência dos filhos. E o Senhor faz isso conosco. O Senhor faz isso conosco. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 7 fala da prova que Deus faz na vida dos seus filhos, para provar a obediência, para provar a fé dos seus filhos. Então, muitas vezes nós precisamos planejar situações em que os nossos filhos serão desafiados a obedecer. Não apenas ensiná-los quando existir alguma ocasião, mas criar situações. Podemos começar não tirando as coisas, estou falando para crianças pequenas. Podemos começar não tirando as coisas de cima da mesa, não é? Na hora do café, na hora da janta, devemos deixar. Nós ensinaremos os nossos filhos, então, a não pegar. Mas nós não queremos apenas ensinar bons comportamentos para os nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos sejam apenas comportados. Nós não queremos ensinar alguns métodos para os nossos filhos serem mais comportados. A Super Nanny sabe fazer isso, né? É só assistir alguns vídeos da Super Nanny, deixar eles ali talvez na frente. Eles aprendem muitas coisas, nós aprendemos muitas coisas. Mas nós queremos ensinar os nossos filhos a obediência dessa maneira, porque nós queremos alcançar algo mais profundo do que apenas um bom comportamento. Nós queremos alcançar o coração dos nossos filhos. Nós queremos alcançar algo mais profundo, o coração dos nossos pequeninos. A palavra de Deus diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, versículo 15. Nós precisamos entender que a obediência, aprender a obediência, é necessário que haja a presença da vara. Tá bom? É necessário a presença da vara. Mas por quê? Por que Deus quis que a vara fosse necessária? O método de obediência positiva, né? Acho que é isso. Não seria melhor? Irmãos, nós podemos achar que outros métodos seriam melhores para ensinar a obediência aos nossos filhos. Mas foi esse o método que Deus estabeleceu para nós. Foi esse que Deus estabeleceu. Será que Deus é sábio? Será que Deus conhece os contextos? Ou será que Deus é antiquado? Será que Deus ele é um velhinho, gaga? No meu tempo eu usava vara. Agora o pessoal mais novo não quer fazer isso.
Deus estabeleceu que a vara fosse um meio pelo qual nós treinamos a disciplina dos nossos filhos. Quando você treina o seu filho à obediência, a ouvir as suas ordens, você não está somente livrando os seus filhos de problemas físicos. Você não está ensinando os seus filhos apenas a se livrar de um acidente de carro, quando você o chama e ele vem imediatamente. Isso é importante. Nós treinamos os nossos filhos para que eles respondam imediatamente às nossas ordens. Mas quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer imediatamente, nós estamos querendo que os nossos filhos sejam salvos não somente de problemas físicos, não tenham apenas vida longa sobre a terra, mas que tenham vida longa eternamente para o Senhor. E é necessário a aplicação constante da disciplina. Devemos ser constantes na disciplina dos nossos filhos. Veja o que aqui Provérbios 5, 23 diz. O filho morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleiro. Pela falta de disciplina, ao invés de salvá-los, nós estamos fazendo com que eles possam rapidamente alcançar a morte. Nós precisamos lembrar e não ameaçar aos nossos filhos que quando há desobediência, algo ruim acontece. Algo ruim acontece. Imagine o seu filho atravessando a rua e ele não costuma atender a sua voz quando você o chama. O que é que pode acontecer se vir o carro? Um grave acidente, né? Nós ouvimos ontem que alguns casos de alguns pais, um matou o seu filho porque estava dando a ré e o filho estava atrás. Eu não estou dizendo que eles não ouviram ou que eles não obedeceram e por isso aconteceu isso, mas pode acontecer se nós não ensinarmos nossos filhos a ouvirem a palavra, a nossa voz. Mas nós não queremos salvá-los apenas de coisas físicas, mas nós queremos salvar a alma deles do inferno. É o que nós mais queremos, é o que nós mais devemos ansiar, que os nossos filhos sejam salvos do inferno. Por isso precisamos pregar a palavra do Senhor, precisamos constantemente ensiná-los nos caminhos do Senhor, para que eles, ouvindo a voz do Senhor, possam obedecer e possam então ser salvos. Irmãos, nós precisamos confiar nos métodos de Deus para a educação dos nossos filhos. Nós somos tendenciosos demais a seguirmos outras alternativas. Nós somos tendenciosos demais a negligenciarmos os ensinos de Deus, a procurarmos outros métodos mais fáceis, mais convenientes, menos trabalhosos. Nós precisamos entender que os métodos de Deus não procuram alcançar apenas o comportamento. Deus estabeleceu seus métodos para que alcancemos o coração dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos amem ao Senhor, não somente serem bem educados, mas amem ao Senhor. Falando de métodos que muitas vezes nós somos tendenciosos a buscar, a seguir, existe um método hoje de ensino que é a disciplina positiva. Já ouviram falar, né? Isso está espalhado até no meio cristão. Muitas pessoas têm aderido a esse método. É melhor, né? Eles dizem que uma mulher que se diz pastora, que gosta de ensinar crianças,
a Keila viu na história dela e ela passou para mim, ela disse que é errado nós falarmos não para os nossos filhos. É errado porque eles não compreendem o não. Eles não sabem o que significa não. Se você diz, filho, não risque a parede, ele não vai entender, porque falta algo na mente deles. De fato, eles não vão saber o que é o não. Eles não vão entender. Nós precisamos, mas não é por causa de algo que falta na mente. É por causa do pecado do coração deles. Eles não vão entender o não por causa do pecado do coração deles. O não de Deus para o pecador é algo horrível. O pecador não quer o não de Deus. Não é? Irmãos, nós temos nas Escrituras o não de Deus constantemente. Os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Irmãos, eu acho que o tempo está correndo. E eu queria ler alguns versículos sobre disciplina. Eu ia falar muito mais coisas aqui, mas o tempo está correndo e precisamos passar para o nosso culto, não é? Mas deixa eu terminar aqui com isso. Qual o objetivo de Deus na educação dos nossos filhos? Que eles conheçam ao Senhor. Que eles aprendam a obediência no Senhor. E nós, como autoridade sobre eles, representativas, nós precisamos exercer essa autoridade que Deus nos deu. O papai e a mamãe sobre os filhos. E o papai é o mais responsável. O papai deve abraçar essa responsabilidade com toda a força e buscar educar os filhos nos caminhos do Senhor. Não, mas o meu trabalho não dá. Irmão, ore ao Senhor, que você tenha tempo de ensinar o seu filho nos caminhos. Você está priorizando o seu trabalho, você está priorizando o bem-estar físico, mas algo está faltando. Seu filho precisa conhecer a Deus. Seu filho precisa conhecer o Senhor. Se nós deixarmos os nossos filhos caminharem segundo o curso em que eles estão caminhando, nós iremos perder. Iremos perder os nossos filhos. E a obediência requer a disciplina com vara seca. Bom? Amém? Vamos orar. Senhor, nos perdoa. Somos falhos. Tendemos a buscar os nossos meios, os métodos mais convencionais. Nos perdoa, Pai, se temos negligenciado o Teu conselho. Nos ajuda a confiar no Senhor, a confiar que aquilo que o Senhor diz é fiel e nos levará pelo bom caminho. Perdoa-nos. Possamos glorificar o Senhor na criação dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.